Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez ao culto de adoração ao nosso Deus, realizado pela Segunda Igreja Batista de Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul. Queremos dar boas-vindas a vocês, porque sabemos que, além das pessoas que são membros da nossa igreja, pessoas aqui da cidade de Campo Grande, nós temos também a participação de membros de nossa igreja que estão espalhados pelo Brasil afora, irmãos nossos que estão em outros lugares, pessoas que passaram por aqui pela nossa igreja, irmãos queridos que hoje estão trabalhando em outras cidades, em outros estados, mas que não deixam de participar com a gente. Toda semana tem sempre alguém que muitas vezes a gente já não vê há um bom tempo, mas essas pessoas já sabem do nosso horário, já ficam atentos para participarem conosco. Então nós queremos dar boas-vindas a vocês, embora eu não possa dizer para vocês que nós estamos hoje todos juntos na casa do nosso Deus, mas nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos juntos em nossas próprias casas, cada família cultuando a Deus, cada família adorando a Deus, na beleza da santidade do nosso Deus. Então, queridos, sejam bem-vindos. Se você já está aí prontinho para o culto, peço a você que não se esqueça de nos informar quantas pessoas estão participando juntamente com você, juntamente com a sua família, para que a gente possa contabilizar quantos estamos hoje participando juntos do culto de adoração. Bom, nossa igreja, ela continua trabalhando, nós estamos impedidos de estarmos aqui presencialmente, mas ela continua trabalhando, a sua administração está trabalhando de segunda a sexta-feira, na parte da manhã, nossos serviços aqui estão todos sendo desenvolvidos desta maneira. Então, se você precisar alguma coisa nossa aqui, por favor, pode vir, ligue antes, se você quiser, se você tiver alguma dúvida, ligue antes, aí você venha para participar e resolver o que você precisa resolver aqui conosco. Estamos, amados, no mês de junho, e nós estamos trabalhando missões estaduais, e nós temos sido convidados a cada dia a participar dos 30 dias de oração por missões estaduais. Já oramos por 14, pelo menos no dia de hoje, missionários que estão espalhados pelo nosso estado, e nós queremos continuar orando por eles, pela obra, para que Deus possa nos ajudar a que sejamos um povo cuja vida esteja voltada para missões. Então, por favor, fique atento, nós estamos municiando vocês através dos nossos grupos, para que você possa saber diariamente quem é o missionário, qual é a família de missionário pela qual você vai estar orando naquele dia. Lembro vocês mais uma vez, culto de oração, 5h30 da manhã, terça-feira, fique atento ao chamado do grupo, tá ok? Não vamos nos esquecer. Meus irmãos, nós não podemos recuar. Se vocês puderem abençoar outras famílias dentro de suas necessidades, ou dentro das necessidades dessas famílias, envie para a secretaria de nossa igreja as suas doações. Continuo agradecendo a Deus, porque sempre temos irmãos nossos chegando aqui, trazendo sua doação, temos podido atender várias famílias. Ao final desse isolamento, irmão, nós vamos apresentar a vocês, não as famílias, mas vamos apresentar o número de famílias que nós podemos atender, famílias, graças a Deus, não muitas ligadas à nossa igreja diretamente, mas pessoas que elas estão sendo atendidas porque nós, enquanto igreja, estamos vendo a necessidade delas. Então, se você puder, nos ajude, abençoe o trabalho, e nós estaremos, através da nossa equipe, fazendo chegar a essas famílias as suas doações. Então, queridos, nós agora já estamos preparados, já vamos cultuar ao nosso Deus, e eu quero convidar você para nós orarmos então nesse instante, para nós dedicarmos a Deus esse tempo que nós vamos estar juntos. Pai, aqui estamos nós, Senhor, outra vez, igreja tua, povo teu, Senhor, fomos convidados para estarmos como igreja em nossas próprias casas, para recebermos, ó Deus, este trabalho, para recebermos, Senhor, esta adoração, este culto de louvor ao Teu nome,
Portanto, Pai, em nome de Jesus, usa, Senhor, os pés, as mãos e a voz daqueles teus servos e servas que trabalharão no dia de hoje. Abençoa, Senhor, cada família através de cada um de nós. Senhor, não olha para as nossas imperfeições, ó Deus, mas abençoa o teu povo, ó Deus, independente de nós. Usa-nos, Senhor, como vasos em tuas mãos para abençoar vidas nesta noite. Toma-nos agora em teus braços, que a nossa atenção, Senhor, possa estar voltada completamente para este tempo. Dá-nos a tua paz. Recebe, pois, Senhor, o nosso louvor, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém. Amém. Quero convidar você a louvar o Senhor nesse momento. Vamos exaltar ao nosso Deus, aquele que é, que era e que há de vir, aquele que é santo, santo, santo. Vamos louvá-lo. Santo, Santo, poderoso, que era e que há de vir.
louvamos a Ele porque somente Ele é digno. Ele é a razão do nosso cantar. Ele é o motivo da nossa canção. Por toda a eternidade serás adorado, ó Deus. Rei dos reis, aqui estou, rendo a ti o meu louvor e adoração, pois tu és Deus acima dos céus.
Queridos de Deus, este é o tempo em que nós vamos estar apresentando no altar do Senhor as nossas orações, os nossos cuidados por aqueles que estão atravessando lutas. Vamos agradecer a Deus as bênçãos que Ele trouxe sobre nós e sobre nossas famílias nesses últimos dias. Mas antes eu quero fazer a leitura da palavra de Deus com vocês, um recitativo que está na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 10 e verso 11, que diz assim: o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Quero, queridos, nesse instante fazer a leitura dos aniversariantes, irmãos nossos queridos que receberão os nossos votos de felicidades. Quem sabe às vezes aquela comunicação via WhatsApp ou mesmo uma ligação. Neste tempo, irmão, que nós estamos distantes uns dos outros, não podemos nos abraçar, não podemos nos cumprimentar como tanto gostamos de fazer. É hora de nós podermos fazer esse contato uns com os outros. Então eu quero fazer a leitura dos nomes dos que vão estar então sendo os nossos queridos e queridas, que vão receber as nossas palavras de alegria, de felicidade por eles. Hoje, dia 14, irmã Gabriela Finger Gomes. Amanhã, dia 15, Giovana Oliveira Postinger, Luiz Felipe Monteiro da Rosa, e teremos também aniversário de casamento dos irmãos Tito e Irene. Terça-feira, dia 16, temos aniversariando o Ivan Francisco Santos da Silva, filho do Jadivan e da irmã Regina, e temos também aniversário de casamento dos irmãos Antônio Edmilson e a irmã Luzanira. Quarta-feira, dia 17, aniversário de Marcele Apolinário de Souza. Sexta-feira, irmão Edson Mariano dos Santos, Maria Regina Vargas dos Santos da Silva, a mãe do Ivan, Tiago Araújo de Oliveira, e temos aniversário de casamento de um casal jovem de nossa igreja, o Eric e a Joy. No dia 19, sábado, nós temos aniversário do irmão Sigberto Klein e Davi Nogueira Vieira Rodrigues. Então esses são os nossos irmãos e irmãs que estarão recebendo os nossos parabéns por mais um ano de vida, e 2 casais que estarão recebendo os nossos parabéns, porque Deus está sustentando a vida deles por mais um ano de caminhada conjugal. Mas, queridos, há vidas, há pessoas também por quem temos orado. Alguns já faz tempo que nós estamos acompanhando em orações. Não é porque Deus está demorando fazer a obra, é porque de fato eles estão num tratamento longo, pós-cirúrgico, e nós queremos continuar orando por eles. O irmão Paulo Eduardo Monteiro, a irmã Juliana Maciel, mas temos também um primo nosso, irmão João Carlos Cuco Barroso, lá no Rio de Janeiro, foi vitimado com a Covid-19, mas já está em plena recuperação, mas queremos agradecer a Deus por sua vida. Precisamos, queridos, continuar orando pelos nossos missionários do campo aqui do nosso estado. Nós estamos em meio à celebração dos 30 dias de oração pelos missionários. Então é importante que você esteja participando disso. Nós temos munido os irmãos através do Departamento de Missões, do Ministério de Missões da nossa igreja, através dos grupos que temos, para que todos nós como igreja possamos ser alcançados com esses motivos pelos quais nós precisamos orar, e pelos missionários e suas famílias. Devemos orar também por nossas igrejas, para que Deus, mesmo em tempo deste isolamento social, Deus esteja protegendo os nossos templos das investidas. Tivemos alguns dias atrás
um problema com uma igreja lá em Dourados, que teve sua propriedade arrombada, seu templo arrombado, foram furtados alguns pertences daquela igreja. Orar para que Deus esteja guardando os nossos templos e aquilo que Deus tem nos permitido conseguir. Orar por todos os profissionais da área de saúde, da área de segurança, da área de transporte, comércio, enfim, aqueles que já voltaram às suas atividades, porque nós não podemos parar, precisamos continuar trabalhando. E não podemos nos esquecer de orar, irmãos, pelos políticos do nosso país, no município, no estado e no âmbito federal também, na nossa nação. Então, que o Senhor possa estar agora recebendo as nossas orações, e Ele possa estar respondendo cada uma delas, segundo o querer do nosso Deus, porque a vontade dEle é boa, é agradável e ela é perfeita. E nós vamos daqui um pouquinho falar com Ele. Antes, porém, vamos ouvir este louvor. Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Vem no temporal, vem no dia mau, mas Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Estou olhando para os montes, meu socorro
Santo Deus, nós estamos, ó Pai querido, exatamente como acabamos de cantar, olhando para os montes, ó Deus. Tua palavra diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pai, é exatamente isso que estamos fazendo agora. Estamos olhando a Deus para o alto, sabendo, Senhor, que o nosso socorro vem de Ti, pois Tu és, Senhor, o Todo-Poderoso. Tu és, Senhor, aquele que traz sobre nós, Senhor, o Teu cuidado presencial, Pai. Deus, podemos apresentar diante de Ti nomes de pessoas pelas quais já temos orado nesses últimos domingos, sempre Te pedindo, ó Pai, que Tu continues guardando essas pessoas, algumas, Senhor, em tratamentos pós-cirúrgicos, ó Deus, com quimioterapia, com radioterapia, mas Pai, sabemos que Tu estás ali, e eu quero Te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que Tu continues, Senhor, sustentando essas pessoas em Tuas mãos, e dando a elas, Senhor, a cada dia, a certeza do Teu cuidado, que elas se aproximem mais de Ti, Senhor, por estarem nessas lutas, e por estarem, Senhor, de fato, em Tuas mãos, Senhor, dependendo única e exclusivamente do Teu poder, Senhor, a ser manifesto na vida de cada uma delas. Agradecemos, Senhor, por aqueles que estão agora em fase de recuperação, Senhor, da infectação, ó Deus, do Covid-19, ó Deus, de outros problemas mais, pessoas que estão atravessando lutas por conta de tudo isso que tem acontecido, famílias, Pai, que estão enlutadas, chorando a perdas de seus entes queridos, Pai. Visita, Senhor, cada um deles, onde quer que eles estejam, independente, Senhor, de qual seja a situação. Papai, nós fizemos a leitura de nomes de servos e servas, membros de nossa igreja, filhos de pessoas de nossa igreja, que estão, Senhor, e estarão completando mais um ano no decorrer desta semana. 2 casais completando mais um ano de vida conjugal, papai. A estes, Senhor, traz, ó Deus, a cada dia mais porção dobrada de amor, para que possam dedicar um ao outro, ó Deus, para que possam viver em alegria, viver em paz, viverem, Senhor, na Tua presença, Pai. Multiplica, Senhor, os anos de vida dos Teus servos, mas, Senhor, que cada um desses anos eles possam refletir no que é a vida contigo e no que é a vida, Senhor, distante da Tua presença. Pedimos, ó Pai, que a Tua graça, que o Teu favor seja sobre cada um deles. Rogamos, ó Deus, pelo nosso país, pelo nosso estado, pelo nosso município, visita-nos, Senhor, abençoa-nos nesse tempo, ó Deus, em que nós estamos atravessando este tempo de pandemia, ó Deus. Abençoa aqueles, Senhor, que estão mergulhados nos laboratórios, estudando, Senhor, tentando descobrir vacinas, tentando descobrir medicamentos que possam, Senhor, neutralizar a ação deste vírus. Obrigado pela existência desses homens e mulheres, ó Deus, homens e mulheres que receberam de Ti, Senhor, a graça desta formação, que não demorem, Senhor, a descobrir alguma coisa que possa fazer parar a mortandade no mundo, Pai. Abençoa, Senhor, os médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagens, funcionários, os motoristas, Senhor, das ambulâncias que têm, Senhor, trafegado, levando de um lado para outro, os enfermos, Pai. Visita, Senhor, todas as equipes de segurança nas 3 esferas, ó Deus.
o povo que voltou a trabalhar, Senhor, para que nós pudéssemos ser atendidos em nossas necessidades. Rogamos-te, Senhor, por nossas igrejas, que nós possamos, Senhor, após este tempo de afastamento, de isolamento, Senhor, voltar com mais força, com mais garra, Senhor, agradecendo a Ti pelo livramento, ó Deus. Fica conosco, papai, abençoa a nossa vida, dá-nos dias melhores, Senhor, em Tua presença. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, os males que estejamos cometendo contra nós mesmos e contra Ti, Senhor, pois Tu és sagrado, ó Deus. Se for preciso, Senhor, pese a Tua mão sobre nós, para que possamos compreender, Senhor, que não podemos brincar contigo, ó Deus, pois embora Tu sejas, Senhor, o Deus de amor, ó Deus, Tu és também um Deus de justiça, ó Deus. Pai, recebe, pois, Senhor, a nossa oração, recebe, pois, Senhor, a nossa adoração e a nossa gratidão, pois nós oramos assim, Senhor, autorizados por Jesus Cristo, Teu único Filho e nosso único Salvador, hoje e por todo sempre. Amém, Senhor. Amém e amém. Queridos irmãos, como temos feito a cada domingo, temos tirado no nosso tempo de adoração ao nosso Deus, nosso tempo de culto, também um momento para nós apresentarmos ao Senhor a nossa gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito a cada um de nós, pelo sustento que Ele tem nos dado. E nós temos tido a oportunidade de fazer isso através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Eu gostaria de fazer uma pergunta e gostaria que você respondesse para você mesmo aí na sua casa. Deus tem permitido que falte alguma coisa a você? Talvez você até não tenha tudo aquilo que você gostaria de ter, mas eu tenho certeza de que tudo aquilo que você precisa, Deus tem abençoado sua vida, tem feito com que você possa adquirir. Deus tem nos sustentado em meio a todos estes problemas que nós estamos atravessando como brasileiros e como povos aqui da nossa cidade, do nosso estado. E Deus tem nos dado a oportunidade de, mesmo diante de todas estas lutas, de nós nos mantermos fiéis a Ele, porque em tudo Deus tem sido fiel. Ele é fiel e não falha em suas promessas. E nós, como prova de reconhecimento por esta fidelidade de Deus às nossas vidas, às nossas famílias, não permitindo que nada nos falte, nos dando o nosso trabalho, para que de forma digna, de forma honesta, nós possamos receber o nosso sustento. Nós queremos então devolver ao Senhor os nossos dízimos e também apresentar ao Senhor as nossas ofertas, sejam elas com quais sentimentos forem. Este é o momento de nós fazermos isso. Então, a partir de agora, nós vamos estar ouvindo uma canção e nós vamos ter a oportunidade de aí, nas nossas casas, fazermos a nossa dedicação dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Felizmente, hoje a tecnologia nos favorece isso. Então, nós poderíamos fazer através de transferências bancárias, daí da nossa casa, nós poderíamos fazer isso. Então, queridos, em atitude de oração, vamos abençoar a obra do nosso Deus através deste momento.
Pai, te agradecemos, Senhor, por momento tão oportuno, por tamanha alegria, Senhor, que envolve o nosso ser, em sabermos, Senhor, que mesmo Tu não necessitando de nós, dos nossos bens, Tu nos dás, Senhor, a oportunidade de abençoarmos a Tua obra, Senhor, com os bens que recebemos de Ti. Portanto, Pai, pedimos-Te sabedoria, para que como administradores, ó Deus, dos recursos que têm sido consagrados a Ti, Senhor, através desses nossos encontros, Tu possas, Senhor, nos ajudar, de forma tal que possamos ver a obra do Evangelho crescer, Senhor, em nossa cidade, em nosso país e no mundo, ó Deus, através de missões. Que possamos, ó Deus, abençoar vidas através da ação social, Senhor, realizada por nossa igreja. Que possamos, ó Deus, ter meios de sustentar aquilo que temos em nossa igreja, Pai querido, as nossas dependências, o custeio de todas essas coisas. Te agradeço, Pai, pela fidelidade dos Teus servos, por quem peço a Ti, Senhor, que Tu possas multiplicar, ó Deus, a cada um deles, aquilo, Senhor, que eles têm tido de fiel para contigo, ó Deus. Toma, Senhor, cada uma das nossas famílias em Tuas mãos, não permite que nada nos falte, Pai, mas que possamos, Senhor, ser fiéis a Ti, no sentido de sermos gratos e devolvermos a Ti, Senhor, aquilo que a Ti pertence. Recebe, pois, Senhor, a nossa gratidão, é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém, Senhor, amém e amém. Você está com a sua Bíblia aí? Vamos àquele exercício que a gente faz todo domingo. Vamos fazer de conta que nós estamos no presencial. Eu daqui da frente tenho uma leitura muito perfeita, tenho uma visão legal de quando vocês estão junto comigo aqui, vendo as Bíblias que vocês têm trazido, mas eu sei que vocês estão com elas aí nas suas casas, e eu quero convidar você a já estar com elas preparadas, porque daqui um pouquinho nós vamos fazer a leitura de um texto que está no Evangelho, num dos Evangelhos, e eu vou anunciar para vocês em tempo oportuno, para que a gente possa então fazer a leitura do texto bíblico, que nos ajudará na compreensão daquilo que eu quero conversar com os irmãos na noite de hoje. Meus queridos, hoje as igrejas batistas em todo o Brasil, elas estão parando para agradecer a Deus pela vida dos seus pastores, independente de estes estarem ou não no exercício efetivo do ministério pastoral, como pastor titular de uma das nossas igrejas. Hoje, todos somos homenageados, pois por Deus, muitos de nós, homens e mulheres, fazemos parte deste grupo de servos a serviço do nosso Deus. Somos servos que, em algum momento de nossa vida, fomos vistos por nossas igrejas como portadores de um chamado específico para este ministério. Sou grato a Deus por todos os pastores que têm trabalhado comigo aqui em nossa igreja, seja fazendo parte do grupo de auxiliares ou servos pastores que, como membros de nossa igreja, também têm cooperado com o crescimento do reino de Deus aqui em nossa cidade, e nos auxiliando, eu como pastor e eles como membros da igreja, e nós como servos do Senhor, trabalhando no sentido de levar nossa igreja a um crescimento cada vez maior. Sou grato a Deus pelos colegas pastores com os quais trabalhei durante 21 anos na cidade do Rio de Janeiro. Em especial, a estes de lá, eu gostaria de fazer a apresentação de um nome, pastor João Canelas Filho, pastor que, quando pastoreava a segunda igreja batista em Bom Sucesso, olhou para mim e, como meu pastor, e vendo que a igreja também tinha o mesmo olhar, me recomendou para que eu fosse ao seminário. Me preparei, voltei, ele solicitou à igreja a minha ordenação, e depois ele mesmo me indicou para que tempos após
eu pudesse voltar para aquela igreja onde eu fui criado e ser dela pastor durante 11 anos. Então eu quero agradecer de forma especial ao pastor que me conduziu ao ministério da palavra. Sou grato também ainda pela vida de todos os pastores e pastoras aqui do estado do Mato Grosso do Sul, pastores que hoje tenho como companheiros de lutas na obra do Senhor, em cada uma das nossas igrejas e missões. Hoje, queridos, o dia é para agradecermos a Deus pela responsabilidade que temos dele, por ter nos consentido trabalhar e abraçar a obra que o apóstolo Paulo denomina como excelente obra. Portanto, pastores, portanto, pastoras, Deus os abençoe, juntamente com as suas famílias. Igreja do Senhor Jesus, chamada a Segunda Igreja Batista de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Por aqui, irmãos, passaram muitos destes servos, cada um imprimindo suas marcas nas vidas daqueles que com eles puderam trabalhar. Trabalharam do jeito deles em uma obra que a eles não pertencia, pertencia ao Senhor Jesus, como ainda hoje pertence, pois Ele é a excelência da igreja, e na igreja Ele é o cabeça da mesma. Hoje somos nós, igreja, os que aqui estamos, temos em nossas mãos a responsabilidade de conduzir e escrever as páginas da história de nossa igreja para este tempo. Então, não vamos esmorecer, não vamos desanimar. Daqui a pouco estaremos de volta ao sistema presencial. Se alguém, usado ou não pelo inimigo, nos fez vivenciar um tempo como este, pensando que esfriaríamos nosso amor por Jesus Cristo, que deixaríamos de como igreja fazer a obra, estes se enganaram. Estamos vivos, ativos e desejosos de voltarmos para reiniciarmos, pois isto nos traria o sentimento, estamos vivos e ativos e desejosos de voltarmos, não para reiniciarmos, pois isso nos traria o sentimento de alguma obra inacabada, mas vamos sim continuar cada vez mais forte, pois maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Vamos, como uma igreja mais forte, continuar anunciando as boas novas de salvação em Jesus Cristo, para que muitos outros possam reconhecer o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus revelada a nós ao morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo com ele. Escritos estão estas palavras no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16 e verso 17. Falar sobre isso, irmãos, que acabamos de falar, precisa nos fazer pensar no motivo da nossa alegria. Hoje desejo falar ao seu coração e ao meu coração também acerca do tema, o justo motivo de alegria. E para pensarmos neste tema, convido os irmãos à leitura do texto bíblico de Lucas capítulo 10, do verso 17 ao verso 24, que eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura deste texto, que diz assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é porque assim te aprouve.
Tudo por meu Pai foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não puderam ver e ouvir o que vocês e não o ouviram. Muito bem, quero dar início à nossa conversa de hoje, pensando então, irmãos, sobre o justo motivo de alegria. Para darmos andamento em nossa mensagem, eu gostaria de trazer um relato a respeito de parte do capítulo 9 de Lucas e outros versos do capítulo 10 do mesmo Evangelho, para a seguir tratarmos sobre o assunto por nós escolhido para nossa mensagem nesta noite. No capítulo 9 de Lucas, a partir do verso 51, olha o que está escrito: e aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ser assunto aos céus, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir a Jerusalém. Jesus apossou-se, irmãos, de uma força inabalável diante de uma situação perigosa, mas com coragem, com destemor, com valentia, com bravura, embora sabendo o que lhe aconteceria, ele resolve ir a Jerusalém. Ordenou, porém, que seus discípulos fossem antes dele para prepararem o caminho. Primeiro, Jesus enviou os 12 seguidos por Samaria, e depois atravessou o Jordão em direção a Pérea e viajou para o sul através daquela região. Os mensageiros enviados por Jesus foram a Samaria a fim de prepararem sua chegada. Volto um pouco com os irmãos, pois em outra ocasião Jesus passou pela mesma Samaria, tendo sido bem acolhido ali quando de seu encontro com a mulher samaritana, onde Jesus quebrou paradigmas sociais entre judeus e samaritanos, no tocante à aproximação entre os povos e pela aproximação daquela mulher pecadora, oferecendo-lhe água viva. Através deste encontro, o povo samaritano pôde ouvir daquela mulher quem, na verdade, para ela, era o homem que falou tudo a respeito de sua vida, que falou com grande propriedade, mas com amor, até mesmo sobre sua vida pregressa. Neste novo momento agora, os 12 indo à frente para prepararem caminho para o Senhor Jesus, os discípulos iriam antecipar a passagem de Jesus rumo a Jerusalém. No entanto, a impressão primeira parece ter sido modificada. Diz o texto que houve um incidente. Um dos habitantes de Samaria se recusou a atendê-los com hospitalidade, porque ele estava a caminho de Jerusalém. Este episódio, irmãos, promoveu em Tiago e João um certo ímpeto, um certo repúdio, ao desejarem até mesmo que descesse fogo do céu sobre aquele povo. Nos versos 55 e 56 do capítulo 9 de Lucas, Jesus vai advertir Tiago e João, dizendo para eles o seguinte: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-las. Bem, como Jesus havia enviado os 12 para as partes situadas ao norte da província de Samaria, porque eram poucos os obreiros e a colheita era grande, assim também agora, pela mesma razão, Jesus envia um grupo em maior número que o primeiro, agora denominados os discípulos como o grupo dos 70. E o encargo que estes receberam do mestre era semelhante ao que foi dado aos 12. Eles deveriam preceder o próprio Jesus, eles deveriam anunciar que o reino estava próximo na pessoa do rei. E passa para eles algumas orientações, prestem atenção, e a primeira delas diz o seguinte: a ninguém saudeis pelo caminho. Talvez você diga, porque Jesus
que ordenou que os seus discípulos fossem à frente para preparar o caminho para ele, vai dizer para os seus discípulos: a ninguém saudeis pelo caminho. A verdade é que havia uma urgência na missão que eles haviam saído para resolver. Não deveriam perder tempo com longas e complicadas saudações pelos caminhos. Jesus ainda disse para eles: não andeis a mudar de casa em casa. Esta foi uma outra advertência contra a perda de tempo valioso na aceitação de inúmeros convites. A alegria que estes discípulos manifestaram ao retornar de suas missões produziu uma grande exultação da parte do Mestre. E dizem estudiosos da palavra que foi o único na vida do nosso Senhor. Ele viu no sucesso do trabalho daqueles homens, daqueles discípulos, um símbolo e uma determinação completa da derrota sobre Satanás. Lucas 10, capítulo 17, a verso 20, você pode ver isso aí, e diz assim a palavra: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitam. E disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. O corpo de Cristo, irmãos, que somos nós, por sermos igreja, vem se desenvolvendo, vem crescendo em todos os aspectos que possamos imaginar. O fato é que, independente de como o Evangelho esteja sendo pregado, a graça de Cristo está alcançando vidas, a graça de Cristo está transformando corações. Isto porque a obra que tem sido feita não é obra de mãos humanas, é obra divina. Em tudo o que ela se apresenta. Se a obra realizada for obra das mãos dos homens, ela não resistirá, não será levada a contento em todos os seus objetivos. O apóstolo Paulo, há um momento em que ele, ao escrever a sua carta aos crentes de Filipe, ele diz o seguinte: mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me alegrarei ainda mais. Paulo, queridos, tinha uma admirável atitude de abnegação. Ele sabia que alguns estavam pregando apenas para criar sua própria reputação, e que tiraram proveito de sua prisão para tentar construir a sua própria imagem. A despeito dos motivos desses pregadores, Paulo se regozijava ao saber que suas mensagens estavam sendo divulgadas. Existem, querida igreja, muitas pessoas se dizendo cristãs, mas estão servindo a Deus movido por razões equivocadas. Embora Paulo não fosse complacente com estes, devemos nos alegrar se Deus usar sua imagem, a imagem de Deus, a despeito do propósito que os motiva. Olha o que Paulo disse, escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, verso 11: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Neste texto, Paulo está apresentando sua defesa para os crentes da Galácia. Seu objetivo era conscientizá-lo de que o evangelho que ele estava apresentando não era um evangelho que tivesse apoio em conceitos humanos. Era, na verdade, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A mensagem por ele anunciada fora recebida diretamente de Deus, pela revelação de Jesus Cristo. Se caminharmos
Um outro verso, do mesmo capítulo 1 de Gálatas, vai dizer assim: porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. A certeza que Paulo alimentava em seu coração, irmãos, a alegria que o impelia em sua maneira de agir na obra do Evangelho, era algo que ele buscava transmitir aos que com ele andavam. Como servos do Senhor Jesus Cristo, precisamos da mesma maneira descobrir o motivo de nossa alegria em nosso envolvimento com Jesus. Em primeiro lugar, o justo motivo de alegria precisa repousar na certeza de que somos revestidos de poder. Verso 19 diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Os discípulos do Senhor Jesus, irmãos, tiveram resultados tremendos ao ministrarem em nome de Jesus e com a autoridade dele. Os acontecimentos criaram um clima de grande euforia entre eles. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos nós, eu, você, temos em nossas mãos algo poderoso capaz de transformar a vida de pessoas que estão à nossa volta, capaz de mudar a razão de viver de uma pessoa que esteja, por exemplo, entristecida, desanimada, desacreditada. Eu e você temos em nossas mãos a palavra de Deus, que é poderosa. Portanto, nós temos em nossas mãos o poder da palavra. Meus queridos, às vezes me pego pensando que se nós todos fizéssemos um trato com Deus, de caminhar com Ele, buscando viver o Evangelho como Jesus espera que vivamos, muitas pessoas a quem amamos hoje estariam de fato diante da possibilidade de estarem juntos conosco nos céus. Mas às vezes me deparo com crentes que parece que ainda não têm certeza de que seus nomes estão escritos no livro do Cordeiro, no livro da vida, não produzem nada, não conseguem falar para uma outra pessoa sobre os efeitos da palavra de Deus em suas vidas. Estes muitas vezes emperram suas caminhadas e ainda impedem que outros possam ser abençoados. Então estão ainda fixados ao passado, não produzem frutos, parecem filhotes de passarinhos, estão sempre esperando comidinha na boca, estão sempre querendo ser bajulados. O convite que todos recebemos foi o mesmo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Alguns têm se comportado assim em nossas igrejas, irmãos: só trabalho se me agradarem, só trabalho se fizerem propaganda a meu respeito. O texto de Lucas está mostrando para nós que os discípulos de Jesus se alegraram quando começaram a perceber que o poder de Deus estava sobre eles. Lemos há pouco o verso 19 deste capítulo que estamos estudando sobre ele: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ao proferir estas palavras, irmãos, Jesus teria olhado para frente, para a sua vitória sobre Satanás na cruz. O texto de João capítulo 12, 31 diz assim: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. E o príncipe deste mundo é Satanás, um anjo que se rebelou contra Deus. Este príncipe, ele é real, não é algo que esteja apenas na imaginação de alguém, não é simbólico e está sempre trabalhando contra Deus e contra aqueles que o obedecem. Saiba, ele tentou Eva no jardim e a persuadiu a pecar e conseguiu. Tentou Jesus no deserto, mas não conseguiu dobrá-lo, pois o Filho de Deus jamais se dobraria a qualquer tipo de tentação para o mal, pois ele vivia em obediência ao Pai. Possui grande poder,
mas as pessoas podem ser libertas do reino das trevas por causa da vitória de Cristo na cruz. Para lutarmos contra o inimigo de nossas almas e sairmos vitoriosos, precisamos ser obedientes em tudo a Jesus Cristo. Precisamos estar, irmãos, antenados, pois o inimigo tem poder, mas Jesus é o Todo-Poderoso. E a ressurreição de Cristo garante a vitória sobre o inimigo de nossas almas. Por isso precisamos continuar trabalhando, anunciando o reino de Deus. O revestimento que recebemos através de uma vida de oração, de alimento pela leitura da palavra, nos dá autoridade para enfrentarmos e entrarmos na batalha. Há uma coisa muito importante que não podemos dela nos esquecer, irmãos. A tarefa que precisa ser desenvolvida é a responsabilidade de cada um de nós. Assim como os 12 e depois os 70 foram enviados para pregar a chegada do reino de Deus, nós hoje somos os discípulos por quem Jesus espera. No entanto, o revestimento do qual temos a necessidade, quem nos dá é o Senhor. Eu e você precisamos estar revestidos deste poder para nos envolvermos nesta obra. O fato de buscarmos ser revestidos pelo poder do Espírito Santo precisa nos encher de alegria. Em segundo lugar, o justo motivo de alegria não é o que está visível aos nossos olhos. Olha o que diz a parte primeira do verso 20 do texto que estamos considerando. Diz assim: não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Jesus está afirmando, através dos escritos de Lucas, que as coisas visíveis não devem ocupar lugar primeiro naquilo que Ele e o Pai prepararam para todos os que invocam o seu nome. Não podemos, irmãos, inverter posições. O que é principal não pode deixar de ocupar seu lugar. Você já ouviu falar sobre o efeito figura e fundo? Então, o que é figura precisa continuar sendo figura. O que é fundo precisa continuar sendo fundo. Os discípulos ficaram felizes pelos sinais que estavam vendo e pelas coisas que estavam acontecendo, pelo poder da palavra e por aquilo que haviam aprendido com Jesus. Para eles, o que estava vendo era o máximo, o que eles estavam vendo era o máximo, era tudo o que podiam ver. Isto, porém, não era o que Jesus esperavam que eles guardassem como certeza. Vermos, irmãos, nossa igreja crescer, vemos nosso povo sendo abençoado com bênçãos materiais, vendo prosperidade entre o povo de Deus, isso é muito bom, sim, é verdade. Porém, isto não é tudo. Existe algo mais completo, muito mais significante, e que precisa ser observado e guardado por todos nós. O justo motivo de alegria não pode ser apenas isto: por aquilo que nos proporcione benefícios, que nos cause bem-estar. Vamos aos versos 23 e 24. Diz assim: e voltando-se para os seus discípulos, disse em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vocês vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Ainda hoje, irmãos, muitas pessoas continuam se iludindo, buscando em Deus apenas respostas para as suas necessidades, para as suas dificuldades materiais. Muitos querem as bênçãos de Deus, mas não querem assumir compromissos com o Deus da bênção. E não há como a gente inverter estas coisas. Em terceiro e último lugar, o justo motivo de alegria é saber que nosso nome está escrito no livro da vida.
Lucas 10, 20, agora faça a leitura de todo o verso, que diz assim: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Amada igreja, o que precisa encher nosso coração de alegria e nos fazer testemunhar mais sobre a graça que alcançamos, é a certeza que temos em Cristo, de que nosso nome está escrito no livro da vida. Cristo adverte a todos os que guardam a certeza de que tem seu nome escrito no livro da vida, a se manterem fiéis. Mas olha o que ele espera de nós, o que temos que fazer. O texto diz: ao que vencer. Há uma expressão da língua grega, nikon, que diz que vencedor é aquele que, mediante a graça de Deus recebida através da fé em Cristo, experimentou o novo nascimento e permanece constante na vitória sobre o pecado, sobre o mundo e sobre Satanás. O segredo desta vitória é a morte expiadora de Jesus Cristo. Queridos, tudo o que realizarmos aqui na terra contará para os homens, mas pouco ou nada adiantará em termos de eternidade se o nosso nome não estiver escrito no livro da vida. Olha o que João escreveu em Apocalipse capítulo 3, verso 5, ele diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Jesus ajudou seus discípulos a entenderem de forma correta a prioridade, porém lembrou-lhes de que a vitória mais importante que haviam alcançado era de que o nome deles estivesse registrado no livro da vida. Esta era a honra mais importante do que qualquer outra realização. Este é o bem maior que eu e você precisamos e devemos procurar: ter o nosso nome escrito no livro da vida. Quando virmos as maravilhas de Deus em nós ou através de nós, não podemos, irmãos, perder de vista a maior maravilha de todas, que é a nossa cidadania celestial. Isto sim precisa encher nosso coração de alegria. Isso sim precisa ser o justo motivo de alegria para cada um de nós. Quero concluir, irmãos, nossa mensagem desta noite, trazendo para cada um de nós o que na verdade preocupava e continua preocupando Jesus no tocante à nossa vida: que nos guardemos das investidas do inimigo de nossas almas, que amemos ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento, que amemos o nosso próximo como amamos a nós mesmos, e que este amor possa mover-nos de tal forma a testemunharmos da graça de Cristo, falando para estes próximos de nós, sobre a salvação que foi estendida a todos por intermédio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O justo motivo de alegria que desfrutamos é saber que através de nós, a partir de nosso testemunho, outras pessoas, tendo conhecido Jesus, o tenham também recebido como Salvador e Senhor de suas vidas. Que para tanto Ele mesmo possa nos fazer perceber e sentir esta alegria, pois o justo motivo de alegria que eu e você precisamos e devemos guardar em nossos corações é que o meu nome e o seu nome estão escritos no livro da vida. Você pode orar comigo? Então feche os seus olhos aí onde você está. Vamos falar com Deus, vamos agradecer a Deus, porque um dia Jesus Cristo venceu a morte e nos deu vida, morreu no meu e no seu lugar,
pagou o preço pelos meus e os seus pecados, assim como Ele fez esta mesma bênção por todos os homens, até mesmo por aqueles que ainda não reconheceram, mas que nós esperamos que ainda possam dobrar seus joelhos e possam confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E é isso que nós vamos fazer agora. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, Tu és, Senhor, maravilhoso, bendito, Senhor, é o Teu nome. Agradecemos-Te, Senhor, pela vida do Teu único Filho, Senhor, aquele a quem por amor Tu fizesse descer até nós, para que o Verbo se fizesse carne e pudéssemos ver, Senhor, a glória do Teu Filho, como a glória Tua, Senhor, revelada a nós. Ele veio, Senhor, sofreu, morreu, ressurgiu, nos alcançou, Senhor, com a vitória, e através do nosso encontro com Ele, Senhor, nosso nome foi escrito no livro da vida, Pai. E isto é, Senhor, o justo motivo de alegria que temos. As coisas terrenas, as coisas perenes, as coisas passageiras, as coisas que nos cercam, Senhor, durante este tempo em que aqui vivemos, nada disso, Pai, irá nos acompanhar. Mas nós, Senhor, temos a certeza de que um dia contigo estaremos e desfrutaremos, Pai, da eternidade contigo. Pai de amor, recebe, pois, Senhor, a nossa gratidão, recebe, pois, Senhor, o nosso amor, abençoa-nos, Pai, a cada dia. É a nossa oração, Senhor, é a oração que nós fazemos a Ti, agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém e amém, Senhor.
Meus queridos irmãos, enfim, mais uma vez vamos ter que nos despedir de vocês, mas Deus fez com que nós pudéssemos participar deste culto de adoração a Ele, mesmo distantes uns dos outros, você aí, nós aqui, mas Deus em todos os lugares, pois Ele é onipresente, e nós queremos agradecer a esse Deus onipresente, onisciente, onipotente, pelo cuidado que Ele tem tido com a nossa vida. Vamos passar mais uma semana distante uns dos outros, mas logo, logo o domingo vai chegar e a gente vai estar de volta para a gente adorar a Deus. Ainda não temos definições sobre nossa volta, não queremos nos apressar, até mesmo, irmãos, porque sabemos que há muitos de nós, pessoas que são envolvidas com o nosso trabalho, mas elas são um grupo de risco, porque já estão acima da idade, outros por conta de saúde, problemas de saúde, e nós queremos ter segurança para todos. Deus tem nos abençoado, nós temos podido, como igreja, estar indo à sua casa, através dos nossos movimentos de oração, e eu quero lembrar você, terça-feira, 5h30 da manhã, eu quero dizer que a cada semana o nosso grupo tem aumentado. Esta semana passada nós tivemos um grupo de mais de 35 pessoas participando da oração. Alguns não têm conseguido acordar cedo, mas ele olha lá no seu WhatsApp, ele encontra a devocional, um videozinho do pastor, e os motivos pelos quais nós oramos às 5h30 da manhã, então de forma que um grande número de pessoas participam pela manhã cedinho, às 5h30, e outros depois, à medida que vão acordando, mas isso não deixa de valorizar a participação de todos. Então eu quero já lembrar você disso aí. Então eu quero agradecer a sua participação com a gente. Você que é membro da nossa igreja, meu irmão, não deixe de participar do culto da sua igreja, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dizer quantas pessoas da sua casa estão participando do culto juntamente com você. E outra coisa, olha, nós estamos esquecendo, nós não estamos enviando as nossas fotografias, as nossas fotos, participando dos cultos. Então tire a sua foto, não esqueça não, mande para nós, para que a gente possa na semana seguinte mostrar a sua família cultuando a Deus juntamente com a gente, tá ok? Você que também é de fora, é de outras cidades, de outros estados, mas tem participado conosco, pode tirar a foto também, manda para o meu WhatsApp, e a gente vai ter uma alegria muito grande em poder também apresentar a foto da sua família participando conosco do culto. Então, queridos, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Muito obrigado, porque você mais uma vez fidelizou o nosso encontro, você participou conosco do culto de adoração ao nosso Deus, tá bom? Nós vamos orar e vamos encerrar assim o nosso culto de oração. Eu quero convidar você, aonde você estiver aí na sua casa, você possa parar um pouquinho novamente, e a gente possa então agora agradecer a Deus pelo que os nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram, e pedir a Deus que guarde o nosso caminhar nesta semana que nós estamos iniciando no dia de hoje. Então vamos orar. Pai, nós queremos te dizer, Senhor, da nossa alegria, em que, Senhor, Tu nos destes a oportunidade de apresentar a Ti nosso louvor, nossa adoração. Podemos, Senhor, apresentar a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas. Podemos, Senhor, ouvir a Tua palavra falando ao nosso coração. Neste dia, Senhor, em que nós, igrejas batistas, estamos celebrando nossa gratidão pela vida dos nossos pastores, Pai. Ó Deus, cuida de cada um desses servos Teus, Senhor, onde quer que eles estejam. Supra, Senhor, por Tua misericórdia, as necessidades que eles possam ter, sejam elas, Senhor, no campo emocional de suas vidas, no campo material, campo espiritual, ó Deus, o ministério de cada um deles. Papai, obrigado, Deus, pela Tua igreja reunida. Teu povo, Senhor, não se encolheu,
Seu povo, Senhor, se recolheu, mas não deixou, Senhor, de estar diante de Ti, Te adorando, Te bendizendo, proclamando, Senhor, as boas novas de salvação. Te agradecemos, Senhor, por tudo quanto nos deste na semana que passou, e Te pedimos agora, Senhor, que Tu nos guardes nesta semana que ora se inicia, que Tu possas, Senhor, nos guardar em tudo, nos despertando, Senhor, para os encontros de oração, quer seja pela manhã, quer seja na quarta-feira à noite, os encontros, Senhor, dos pequenos grupos do final de semana, na sexta-feira, Deus, o trabalho da escola bíblica dominical, Senhor, obrigado pelo aprendizado, Deus. Obrigado, Pai, pelos nossos professores, pelos professores de criança, Deus, pelos professores de adolescente que têm se dedicado de uma forma tão grande, Senhor, que os nossos filhos não estão perdendo, Senhor, por não estarem presencialmente aqui no templo, Pai. Senhor, guarda-nos agora, leva, Senhor, a cada um de nós no decorrer desta semana em paz, aonde nós precisarmos, Senhor, ainda assim com isolamento, irmos, ó Deus. Guarda-nos do mal, Senhor. Livra-nos, Senhor, da tentação, ó Deus, e perdoa-nos as nossas faltas, pois nós oramos, Senhor, agradecidos por Cristo Jesus, o nosso eterno Salvador, hoje e por todo sempre. Amém, Senhor, amém e amém, Senhor, amém.